príncipe mais cruel do inferno. Imagine acordar no meio da noite, com o som de correntes sendo arrastadas, mas não há ninguém ali. Você levanta, as luzes piscam, o ar está quente, quente demais. O espelho do quarto embaça, mesmo sem vapor. E quando você o limpa, o reflexo te encara com olhos que não são seus, vermelhos, antigos. Famintos, antes que você grite, uma voz sussurra atrás de você, tão próxima que você sente o hálito frio no pescoço. Não tenha medo. Você me chamou. É assim que ele aparece. É assim que começa a história de Astarion, o príncipe mais cruel do inferno. A origem do príncipe. Muito antes de o inferno ter nome, antes mesmo do fogo conhecer o calor, existia um homem. Seu nome era Astarion de Vales, herdeiro de um império esquecido, filho de um rei tirano e de uma mãe silenciosa. Desde criança, ele via um mundo como um tabuleiro e as pessoas como peças. Quando cresceu, não quis apenas o trono, quis algo que nem os deuses ousavam tocar, o poder sobre as almas. Ele estudava livros proibidos, escondido em catacumbas, alimentando-se de rituais e sacrifícios. Dizem que, uma noite, Astarion descobriu o nome esquecido, o nome do primeiro demônio nascido do vazio, e ao pronunciá-lo em voz alta, as velas queimaram azul, o chão se abriu, e algo respondeu. A entidade o observou e riu. Por que me chamam, humano? E ele respondeu, porque quero ser mais do que humano. O pacto foi selado. No início, ele ganhou sabedoria, riqueza, poder, mas o preço veio em silêncio. A cada mentira contada, uma corrente invisível nascia sob sua pele. A cada alma enganada, a corrente apertava. E quando finalmente conquistou o trono, ele já não era mais um homem. Era uma prisão ambulante, onde o mal se alimentava dele mesmo. Quando morreu, o inferno o esperava de portas abertas. Mas, ao invés de puni-lo, o coroou, o Senhor das Correntes. O trono de Astarion foi erguido no centro do abismo, feito de ossos e correntes pulsantes. As paredes do salão são vivas, respiram, choram e sangram. Lá, o tempo não existe, apenas os gritos. Os demônios o chamam de Senhor das Correntes, pois cada elo em seu corpo representa uma alma perdida. Ele não precisa caçar. As pessoas o invocam sozinhas, em momentos de ódio, desespero ou desejo de vingança. Basta alguém sussurrar, mesmo sem querer. Eu daria qualquer coisa para vê-lo sofrer. E o príncipe ouve e vem, mas ele não aparece como um monstro. Ele veste rostos humanos. Às vezes o de um padre gentil, outras o de um médico caridoso. A voz dele é calma, sedutora. Ele te escuta, te compreende, e quando você aperta sua mão, sente um arrepio gelado subindo até a espinha, sem saber que naquele toque o pacto já começou. O jogo das almas. O poder de Astarion não é o fogo nem a dor, é a culpa. Ele se alimenta dela. Quando alguém faz algo terrível, mente, trai, deseja o mal, ele aparece. Não para punir, mas para lembrar. Muitos relatos antigos dizem que, após um pacto com ele, o tempo começa a falhar. O relógio gira em círculos, o espelho mostra versões diferentes de você. E todas essas versões sussurram a mesma coisa. Nós te avisamos. Ele coleciona memórias humanas. Cada lembrança roubada vira uma corrente nova, um elo que se conecta ao seu trono. E é por isso que o inferno inteiro teme o som de correntes, porque é o som de uma alma sendo lembrada por ele. A maldição do reflexo. Conta-se que certa vez uma mulher chamada Lisa fez um pacto com o príncipe. Ela só queria justiça. O assassino do filho solto, rindo da dor dela. Astarion apareceu no sonho dela, belo
cortês, com olhos de fogo e sorriso humano. Prometeu vingança e cumpriu. No dia seguinte, o homem amanheceu morto, com o coração queimado por dentro. Mas a Lisa começou a mudar. Primeiro, esqueceu o nome do filho. Depois, o rosto dele. Até que um dia, ao se olhar no espelho, viu outro rosto olhando de volta. O de Astarion, ela gritou. Tentou quebrar o espelho, mas o reflexo continuava sorrindo. E quando ele falou, sua voz era dela. Você pediu justiça. Eu apenas te dei o que pediu. A Lisa desapareceu uma semana depois. No lugar dela, um estranho passou a viver na cidade, com o mesmo corpo, mas outros olhos, vermelhos e calmos. O inferno respira entre nós. Alguns estudiosos do oculto afirmam que Astarion nunca ficou preso no inferno. Ele sobe à terra de tempos em tempos, vestindo novas peles. Um político que mente e sorri. Um pregador que condena e toca o ombro das viúvas. Um médico que promete cura e entrega desespero. Você já deve ter cruzado com ele. Talvez já tenha sentido a presença, aquele frio súbito mesmo sob o sol, aquela sensação de estar sendo observado em silêncio, ou aquele sonho que parece tão real que você acorda com as lágrimas secas no rosto. O príncipe mais cruel não precisa invadir seu lar. Ele entra pela culpa. As correntes dizem que quando uma alma é marcada por Astarion, começa a ouvir o som das correntes em momentos de solidão. Primeiro fraco, distante. Depois, dentro da própria cabeça. E quanto mais você tenta ignorar, mais alto o som fica, até parecer que vem do seu peito. Um padre chamado Miguel registrou essas vozes em fita. Durante um exorcismo, em 1974, nas gravações, um sussurro surge entre os ruídos. Eu não venho quando me chamam, eu venho quando esquecem. Depois dessa noite, o padre enlouqueceu, pintava correntes nas paredes e dizia que o inferno tinha forma humana, o encontro final. E então, ao último relato, o de um homem sem nome, encontrado em um sanatório no interior da Romênia. Ele dizia que toda noite o príncipe vinha visitá-lo. O homem contava: ele senta na beira da minha cama e me pergunta se ainda quero esquecer. Eu respondo que sim, e ele me mostra rostos que nunca vi, mas que gritam o meu nome. Acho que ele não me pune, acho que ele me ensina o que eu fiz em outras vidas, pouco antes de morrer. O homem deixou uma frase escrita com o próprio sangue na parede do quarto. O inferno não é um lugar, é lembrar de quem você realmente é. Então eu te pergunto, e se o inferno não for fogo, mas memória? E se o príncipe estiver mais perto do que imagina? E se, no reflexo do espelho, aquele olhar que te segue não for o seu? A história diz que Astarion ainda caminha entre nós, que a cada pacto feito em silêncio, uma promessa dita de raiva, um desejo sombrio, uma oração quebrada, uma nova corrente é forjada. E o som delas, talvez você ouça hoje à noite, bem de leve, vindo de algum canto escuro da casa. Vai se ouvir: não olhe, não chame, não responda, porque o príncipe mais cruel do inferno não precisa ser invocado, ele só precisa ser lembrado. E você agora já se lembra. Se quiser saber o que acontece com aqueles que desafiam as sombras, acesse o canal Arquivos Malditos. Mas cuidado, alguns pactos começam só de ouvir o nome do príncipe.